Essas pessoas, elas estão acampadas dentro de uma área do Exército. Quer dizer, é crível, é possível alguém acreditar que o serviço de inteligência do Exército não tenha identificado, não saiba quem são as pessoas que estão acampadas lá? Quer dizer, não identificaram a possibilidade de ter armas, não identificaram as pessoas que participaram daqueles atos, porque assim como a Polícia Federal tem seu serviço de inteligência, o governo do GDF também tem, o Exército também tem. Né? Então, o fato de ninguém ter sido preso depois do dia 12, certamente é um fato que estimulou esses criminosos a agirem da maneira que estão agindo, porque eles se sentem protegidos, tanto pela inação da Polícia do Distrito Federal, que a Polícia Civil está agindo, a Polícia Militar que se omitiu, diga-se de passagem, o delegado Robson, que é o chefe de polícia de Brasília, está fazendo um grande trabalho. O Flávio Dino fez um elogio hoje a ele. Não, o delegado Robson está botando para quebrar. Vão ocorrer novas prisões a partir de amanhã, no decorrer da semana. Agora, aquela área ali, que eles ampliaram a área do acampamento agora próximo ao QG, é uma área de ninguém. Por quê? Porque o GDF alega que não pode entrar naquela área porque ela é uma área militar, ela é uma área federal. E aí o Ibanez, para colaborar, anuncia que o atual ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, será, a partir do início do ano, o secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, o Ibanez pretende trazer para a secretária de Segurança do Distrito Federal, que é onde reside o presidente da República, que é onde fica a sede do governo, a figura que hoje é o ministro da Justiça. O crime político é crime federal. Não tem uma manifestação do Bolsonaro, não tem uma manifestação do governo federal. Há um silêncio absoluto. E mais do que isso, Vadir, existem informações de que o Bolsonaro ontem esteve lá no QG. O Bolsonaro ontem andou de moto por Brasília e que ele teria ido de carro, passeado, circulado no QG. O que as pessoas que estão lá imaginam quando elas veem o Bolsonaro visitando o acampamento? Quando elas veem as autoridades visitando o acampamento e o chefe de tudo isso, completamente calado, pelo contrário, rezando, apoiando. Então, é muito grave, viu? É muito grave, a situação é muito delicada. Mas, como o Flávio Dino disse, a partir do dia 1º de janeiro, são crimes federais o que aconteceu. E nós não vamos, de forma alguma, abrir mão de levar essas investigações às últimas consequências para que esses criminosos sejam identificados e detidos imediatamente, Vadir. O presidente pretende até quarta-feira ter concluído o desenho da formação do governo, né? No máximo até quinta-feira. Aí nós temos sexta e sábado, e domingo já é a posse. Portanto, domingo que vem a essa hora, o Lula já é presidente. E na outra segunda-feira, nós já estamos governando o Brasil com um enorme desafio, com muitas tarefas, né? E, infelizmente, a gente ainda tem que enfrentar uma situação desagradável, uma situação que ninguém gostaria de enfrentar. Nós aqui temos denunciado, eu Vadir há bastante tempo, a passividade cúmplice das autoridades do governo federal, das Forças Armadas. E aí agora tivemos esse episódio gravíssimo. Foi preso em Brasília um cidadão do Pará, dono do posto de gasolina, acampado lá no QG, na frente do quartel-general do Exército. Ele está em Brasília desde o dia 12 de novembro e a polícia encontrou no quarto dele, na casa dele, uma grande quantidade de armas, né? Armas de grosso calibre, pistolas, rifles, grande quantidade de munição e também explosivo, né? Explosivo utilizado em pedreiras, né? E nós poderíamos ter tido uma tragédia ontem em Brasília, né?
Eles colocaram esse artefato num caminhão, um caminhão-tanque carregado de combustível, próximo ao aeroporto, e segundo o próprio camarada confessou, eles pretendiam, a partir desta explosão, garantir pelo menos mais 2 explosões que atingissem torres de transmissão, uma delas em Taguatinga, para cortar o fornecimento de energia elétrica do Distrito Federal, e por conta disso poderiam criar um ambiente de caos que justificasse um estado de sítio ou uma ação das Forças Armadas para restabelecer a ordem, né, no país. Com certeza, esse camarada não agiu sozinho, né, e nós, há muitos anos, não nos deparávamos com uma ação objetiva, concreta, de terrorismo no Brasil, Vadir. Olha, Pimenta, é muito preocupante, é muito grave, né? Isso mostra, inclusive, tá aí o resultado de o Exército não coibir esses acampamentos nas portas dos quartéis. Esse sujeito, ele é de acampamento. Como disse hoje o ministro Flávio Dino, esses acampamentos estão se tornando chocadeira de terroristas, né? Ali eles se articulam, ali é um ambiente completamente destituído de qualquer regramento, né? Ali se conspira, né? Ali se facilita a interação desses delinquentes, né? Talvez quem apenas quisesse, achava que estava exercendo tão somente a tal da liberdade de expressão, né? Tivesse se limitando, quisesse se limitar a isso, se sente incentivado a ir além, né? Então, e o ministro Flávio Dino hoje, acho que de forma correta e prudente, disse, olha, nós vamos investigar isso e a posse do presidente provavelmente vai ser revista. Não, que não vai ter posse, não é isso. Dizendo, a organização da cerimônia de posse possivelmente poderá ser revista para a segurança do presidente e segurança de todo mundo, né? Agora, e tudo indica que esse delinquente, esse terrorista, ele não agiu sozinho, ele faz parte aí de uma articulação maior, né, que visa exatamente a fazer o que essa turma quer, criar uma situação de baderna, de terror, né, que exija a aplicação da força, até com reflexo na posse do presidente. Então, eu espero que as agências de inteligência brasileiras e a Polícia Federal estejam à altura, né, para investigar e chegar a uma rápida conclusão sobre esse caso e garantir a segurança do presidente e de todo mundo que vai estar presente lá nas diversas cerimônias de posse que vão acontecer no dia 1º, né, Pimenta? O que acontece, né, Vadir? Ao que tudo indica, esse cidadão, repito, que é um empresário do Pará, um notório bolsonarista, portanto, agora não há nenhuma tentativa de dizer que foram infiltrados, que não. Já foi identificado, é um bolsonarista conhecido, está aqui em Brasília desde o dia 12 de novembro, e além de ficar acampado, eles ficam acampados no QG, mas eles alugam apartamentos ou ficam em hotéis, eles têm toda uma logística, tem toda uma retaguarda, né? E nesse apartamento que ele aluga, no sudoeste, que é uma região de Brasília próxima da onde está o QG, a polícia encontrou lá uma enorme quantidade de armas, munições, né, armas de grosso calibre, pistolas e explosivos, né? Agora, Vadir, veja bem, parece, inclusive, que há uma relação entre essa turma e aqueles que colocaram fogo nos veículos, há poucos dias atrás, no dia 12 de dezembro. Nós estamos hoje no dia 25, e até hoje, ninguém envolvido naquele episódio do dia 12 foi preso. Então, aquelas figuras que participaram das ações criminosas do dia 12 permanecem absolutamente impunes. E essa sensação e esse sentimento de impunidade estimula que ações como essa sejam planejadas. E a pergunta que nós temos é a seguinte: quantas outras células como essa existem por aí, Vadir? Essa é a pergunta, essa é a dúvida das próprias autoridades. Tu sabe, né? A gente, nesse último mês,
Eu fiquei um mês em Brasília, praticamente, e por força aí das atividades do grupo de trabalho na transição, eu me reuni com diversos segmentos, né? Tu sabe disso, estava ali. Um deles foi com funcionários agentes da ABIN. E eles estão muito preocupados, né? Porque na avaliação deles, essa turma pode descambar para cair para o terrorismo, para ir para a clandestinidade, né? Depois da posse do presidente. Uma parte, a boa parte vai para casa, vai lá chorar pitanga. Agora, a outra parte, tem gente, Pimenta, que está na guerra da Ucrânia, mercenários da guerra da Ucrânia, que já lutou naquele ISIS, né, aquele exército islâmico. Então, essa gente não é de brincadeira, não. Né? E me causa, Pimenta, até hoje, espécie, o comportamento do governo do Distrito Federal. Falando aqui com muita franqueza, o que aconteceu no dia 12, né, aqueles atos de terrorismo, em que se queimaram ônibus, veículos, depredaram prédios, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. E até hoje ninguém foi preso, foi tudo filmado. A UOL, essa semana, divulgou uma série de vídeos. As pessoas são facilmente identificáveis. Né? A polícia tem condições de, em 10 minutos, identificar ali todo mundo. Se é que já não já identificou, já deve estar todos identificados. Não tem uma prisão.